Nesse vídeo eu vou estar fazendo algumas demonstrações de utilização do algoritmo alfa para descoberta de modelos de processo. Caso haja interesse em usar esse material de alguma forma, a gente pede para que seja feita a devida referência e aí está como esse material deve ser referenciado. Bom, vamos ao primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui um log hipotético bem simples, com a ocorrência de apenas dois traces distintos, ABD e ACD. E o primeiro passo do algoritmo alfa é determinar o conjunto de todas as atividades presentes no log. Nesse caso, desse log, nós temos então quatro atividades A, B, C e D. Bom, já no passo 2, o algoritmo identifica o conjunto de atividades iniciais, ou seja, são aquelas atividades que aparecem primeiro nos traces. A gente tem apenas dois traces e nos dois traces a única atividade de início é a atividade A. Portanto, esse conjunto de atividades de início, ele contém apenas um elemento que é a atividade A. Então temos uma única atividade no conjunto. O passo 2 é semelhante ao passo 1, só que agora a gente fala das atividades finais, aquelas que aparecem no final dos traces. E a gente pode perceber que nesses dois traces apenas a atividade D está presente, então conjunto também unitário com a atividade D. Bom, antes da gente dar continuidade, eu acho importante lembrar que as atividades elas correspondem às transições nas workflow nets. Tá? Como esse algoritmo, o objetivo dele é gerar um modelo de processo na forma de uma workflow net. Então, quando a gente estiver falando de atividade, é o análogo à transição da workflow net. Vamos então agora ao passo 4, que é o coração, digamos assim, do algoritmo, né? Onde são identificados os conjuntos de lugares da workflow net. Então, na execução desse passo, a gente pode construir uma estrutura auxiliar para ajudar na descoberta dos lugares. Então, uma estrutura que a gente chama de matriz de pegadas e ela vai dar suporte à execução do passo 4. Bom, então, para construir a matriz de pegadas, primeiramente é importante destacar quatro relações de ordem que existem entre as atividades do log. Tá? Então, essas quatro relações de ordem, em especial três delas, serão usadas para construir a matriz de pegada. Então, vamos entender essas relações de ordem, né? A primeira relação de ordem, que é representada por esse sinal de maior, é a relação de ordem chamada segue diretamente. Essa relação é o conjunto de pares de atividades, onde a primeira atividade é seguida diretamente pela segunda. Então, nesse nosso log, a gente pode ver que A é seguido por B e também A é seguido por C. A gente vê também que o B é seguido por D e o C também é seguido por D. Então, portanto, essa relação de ordem segue diretamente, tem esse conjunto de pares de atividades. A próxima relação de ordem é a relação de ordem de causalidade. E ela é representada por uma seta apontada na direção da causalidade. Então, essa relação de ordem ela é o conjunto de pares de atividades, onde a primeira atividade é seguida diretamente pela segunda, porém a segunda nunca é seguida pela primeira. Então veja que A, por exemplo, ele é seguido por B, mas B nunca é seguido por A, nesse exemplo de log. Tá? Então o mesmo ocorre entre A e C, B e D e C e D. Tá? Então essa é a relação de ordem, de causalidade, esse é o conjunto de pares que respeitam essa relação de ordem. Bom, a próxima relação de ordem é a nunca segue. Ela é representada por essa cerquilha, né? Também conhecido como hashtag. E ela tem o conjunto de pares de atividades onde a primeira nunca é seguida pela segunda.
Cabe aqui também os pares de mesma atividade, porque caso não haja um loop nessa atividade, ou seja, se essa atividade não esteja sendo executada com repetição, então, no exemplo, por exemplo, A nunca segue A no nosso log. Então aqui está o conjunto com todos os pares de atividades que nunca seguem uma a outra. Então podemos, por exemplo, pegar o exemplo BC. Em nenhum momento aqui do nosso log a gente tem a atividade B e depois a atividade C. Bom, por fim, a quarta relação de ordem é aquela que representa os pares de atividades onde a primeira segue a segunda e a segunda também segue a primeira, ou seja, é um paralelismo, né, uma via de mão dupla. Ela é representada justamente por esse símbolo, né, de paralelismo. E nesse nosso log, nesse nosso caso, a gente não tem atividades com essa relação de ordem. Daí, então, o conjunto vazio, porque não temos atividades que seguem em ambas as direções. Bom, então, as relações de ordem que a gente obteve, elas estão aqui, e a gente vai começar a construir a matriz de pegada. Né? Então, com essas relações de ordem definidas, a gente já pode começar a preencher a matriz. Para preencher a matriz, a gente vai usar apenas as relações de ordem de causalidade, a nunca segue e a de ambas as direções, né? O paralelismo. Essas três relações de ordem, elas são complementares, tá? É importante lembrar disso. Ou seja, no final, a matriz de pegada deve ser preenchida totalmente, tá? Apenas com essas três relações de ordem, elas são suficientes para preencher a matriz de pegada porque elas são complementares. Bom, então, começando com a causalidade, né, temos o primeiro par, né, A seguido por B, e então a gente preenche dois pontos da matriz. Por ser uma matriz, né, a gente preenche nas duas direções. Então, A é seguido por B e A, né, também é seguido por B. Dois pontos porque a gente tem duas visões na matriz. Então, A é seguido por C, B é seguido por D e C é seguido por D. Então a gente tem agora todas as relações de causalidade representadas na matriz de pegada. Então na sequência a gente preenche a matriz com as relações de ordem do tipo nunca segue. Então temos A nunca é seguido por A nunca é seguido por D, B nunca é seguido por ele mesmo, B nunca é seguido por C, C nunca é seguido por B, C nunca é seguido por ele mesmo, D nunca é seguido por A e D nunca é seguido por ele mesmo. A gente vê também que a matriz já está preenchida, né? A gente não tem relações de ordem em ambas as direções, né? De atividades que seguem em ambas as direções. Então, já temos a nossa matriz que a gente vai usar para a execução do passo 4. Bom, então o passo 4 é um passo responsável por definir o conjunto de lugares da WorkflowNet. E para a gente descobrir esses lugares, o critério esses lugares correspondem aos pares de conjuntos de atividades, onde as atividades do primeiro conjunto possuem uma relação de ordem de causalidade com as atividades do segundo conjunto. Tá? Então veja que a gente está falando de pares de conjuntos. Por isso aqui eu tenho um par de um conjunto, tá, entre chaves e o segundo conjunto. Tá? É importante também ressaltar que dentro de cada um dos conjuntos, desse par de conjuntos aqui em questão, nenhuma das atividades se segue entre si. Então, por exemplo, nesse conjunto A aqui, o A, já que é um conjunto unitário, o A não pode seguir o A. E a mesma coisa ocorre no B. Porém, entre as atividades do primeiro conjunto e as atividades do segundo conjunto, existe uma relação de ordem de causalidade. Muito bem. Então, nós já conseguimos identificar aqui o primeiro par de lugares, né? Porque, veja,
A é seguido por B, também nessa direção, A é seguido por B, porém A não segue A, nem B segue B. Então, é um par de conjuntos de atividades válidos para ser eleito como um lugar da nossa WorkflowNet. Bom, o segundo par é o A e o C, porque ocorre da mesma maneira, né? A é seguido por C, a gente percebe isso aqui nesses dois lugares da matriz, porém o A não é seguido por A e o B também não é seguido, o C também não é seguido por C. E assim por diante. Nesse ponto aqui eu estou querendo só recordar dos lugares, né, das WorkflowNets, que um mesmo lugar ele pode abrigar um token que poderá ser consumido por uma de várias transições. E é justamente esse exemplo aqui. Esse lugar aqui, né, com esse par de conjuntos de atividades, né, onde a gente tem a atividade A e sendo seguida, né, numa relação de causalidade pelas atividades B e C, quando tiver um token nesse lugar, esse token vai poder ser consumido ou pela atividade B ou pela atividade C. Isso, então, esse fato dessa multiplicidade de relação, de causalidade que representa um lugar, né? Isso justifica, no passo 4, a gente poder ter pares de conjuntos de atividades. Aqui eu posso ter N atividades nesse segundo elemento do par e também N atividades nesse primeiro elemento do par. Tá? Então, só ressaltar esse ponto, isso vai ficar um pouco mais claro mais na frente, quando a gente estiver construindo a WorkflowNet mesmo. Bom, então temos também o conjunto contendo o conjunto da atividade B e o conjunto contendo a atividade D, pelos mesmos motivos já vistos anteriormente. Também temos o conjunto contendo a atividade C e o conjunto contendo a atividade D. E, por fim, né, o conjunto contendo as atividades B e C e o conjunto contendo a atividade D. Então, a gente agora completa o passo 4, já temos todos os lugares da nossa WorkflowNet determinados. Bom, eles estão destacados aqui, né? O conjunto dos lugares definidos aqui no passo 4. Bom, recapitulando, né, os passos. No primeiro passo, a gente definiu o conjunto de atividades do log. No segundo passo, definiu-se o conjunto de atividades de início dos traces desse log. No passo 3, o conjunto de atividades de fim. E no passo 4, definimos o conjunto de lugares da WorkflowNet que a gente está construindo com esse algoritmo. Tá? A gente está descobrindo, melhor dizendo, essa WorkflowNet. No passo 5, então, a gente define o conjunto maximal de lugares da WorkflowNet. No nosso caso, a gente tem dois pares de conjuntos que representam esse conjunto maximal. Veja, por exemplo, né, que o par dos conjuntos A e BC, dentro desse conjunto, ele contém os pares A e B e A e C. Ou seja, a gente pode eliminar essa redundância. E é isso que o passo 5 faz. Ele fica só com os conjuntos que são suficientes para descrever todos os pares da WorkflowNet, portanto, o conjunto maximal de lugares. Bom, o passo 6 une ao conjunto maximal de lugares os lugares de início e de fim da WorkflowNet, representado aqui por essas letras, né? A letra I e a letra F. Lembrando que toda WorkflowNet, ela necessariamente tem que ter um lugar de início e um lugar de fim, além dos lugares entre as transições. Já no passo 7, é definido o conjunto de arcos que conectam os lugares às transições, ou seja, as setas da WorkflowNet. Então, nesse passo fica clara a necessidade dos passos 2 e 3, porque os arcos que partem do lugar de início chegam às atividades de início,
e os que partem das atividades de fim chegam ao lugar de fim. Então a gente tem que identificar quem são as atividades de início e de fim, justamente para a gente ter os lugares de início e de fim definidos. Então aqui no passo 7 a gente tem os arcos que conectam esses lugares e transições. O oitavo, que é o último passo do algoritmo, né, nada mais é do que retornar o conjunto de atividades do log, tá? O conjunto de lugares obtidos através dos passos 4 a 6, então esse conjunto final aqui de lugares, e o conjunto de arcos obtidos através do passo 7. Então esses três conjuntos eles são suficientes para construir a WorkflowNet, ou seja, eles são a própria WorkflowNet, eles representam a própria WorkflowNet. Então com as transições, os locais e os arcos, eu consigo construir, sou capaz de construir uma WorkflowNet. Então aqui temos essa representação gráfica, né, dos conjuntos definidos nos passos do algoritmo, que permite essa construção, né? Então a gente tem o conjunto maximal de lugares, mais os lugares de início e fim. Então aqui está o conjunto maximal, que representa esse lugar aqui, esse outro conjunto também, que faz parte do conjunto maximal, que representa esse outro lugar, e temos os lugares de início e fim. Com o conjunto de arcos, que foi definido no passo 7, a gente une as transições, né, aos lugares, e aí a gente tem a nossa WorkflowNet definida, né, construída. Muito bem, então como é que foi o resultado da aplicação do algoritmo alfa, né? Nesse fluxo aqui a gente vê que o algoritmo alfa ele pode ser aplicado a um log de eventos, né? Então uma WorkflowNet ela pode ser construída e também ela pode ser convertida na notação BPMN, tá? Então a gente tem essa representação na notação BPMN da WorkflowNet, e tudo isso a gente obteve a partir de um log de eventos, que é o propósito do algoritmo alfa, construir uma WorkflowNet a partir de um log de eventos. Então, é interessante notar que quando a gente tem relações de causalidade, onde as atividades que seguem uma determinada atividade, no caso as atividades B e C, que estão seguindo a atividade A, porém essas mesmas atividades, elas não se seguem entre si. Então veja, ó, a atividade B, ela segue a atividade atividade C segue a atividade A, porém B nunca segue C e vice-versa, C nunca segue B. Então, nesse caso, a gente tem um caso típico de um XOR, né? Então, que está sendo representado aqui na WorkflowNet, claramente, e também na notação BPMN. E quando duas atividades são seguidas por uma outra, por exemplo, as atividades B, C, elas são seguidas pela atividade D, né? E elas não se seguem entre si, quer dizer, B e C, B não segue C e C não segue D, a gente tem também um caso tipo de XOR join, né? Eu esqueci de falar que aqui era um caso típico de XOR split, né? que é um gateway do tipo XOR, mas que depois esse gateway ele tem que ser fechado, né? Concluído, ele tem que consumir os tokens, né? Que vem aqui da transição B e C, agora falando mais de BPMN. Então a gente tem um caso tipo do XOR join. Então, muito bem, a gente tem um XOR split aqui no início e depois um XOR join. Vamos agora ao exemplo 2. Né? Eu vou passar um pouco mais rapidamente, não vou me deter assim, em detalhes nos passos, mas esse exemplo 2 é um pouco diferente, né? A gente tem também dois traces aqui, mas a gente vai perceber que ele tem uma característica um pouco diferente do exemplo 1. Tá? Então, no primeiro passo, a gente tem aqui o conjunto de atividades presentes no log, também as atividades A, B, C e D. Conjunto de atividades de início, temos apenas a A. Conjunto de atividades de fim, temos apenas a D. E lembrando que as atividades correspondem às transições da WorkflowNet. Então agora a gente vai usar aquela estrutura auxiliar, né, a matriz de pegada, para
dar suporte na execução do passo 4. Então, quem segue diretamente aqui, temos A seguindo B, A seguindo, ou melhor, A sendo seguido por B, A sendo seguido por C, B sendo seguido por C, B sendo seguido por D, C sendo seguido por B e C sendo seguido por D. A novidade aqui nesse exemplo é que, olha, B está sendo seguido por C e C está sendo seguido por B, um pouco diferente do exemplo anterior. Bom, relações de causalidade, né? A e B, A e C, B e D, C e D. São as relações de causalidade. Então, lembrando, né? A é seguido por B, porém B não é seguido por A. Por isso que é uma relação de causalidade. É como se A causasse B. Bom, os que nunca seguem, agora é um conjunto menor, porque a gente não tem o par C e B e C nesse conjunto. Porque existe esse segue, né, diretamente nesses dois. Então, temos aqui o conjunto dos que nunca seguem. E agora o conjunto que segue em ambas as direções. Agora temos esses dois pares de atividades, né? O B e C e o C e o B, porque B segue C e C segue B, é uma via de mão dupla. Então agora a gente pode começar a construir a matriz de pegadas, lembrando que a gente usa apenas as três últimas relações de ordem, né? A de causalidade, a de nunca segue e a do paralelismo. Então a gente começa preenchendo primeiro os pares, as relações de ordem de causalidade, depois as de nunca seguem. Vamos preenchendo a matriz. E agora a gente também tem casos de paralelismo, onde seguem ambas as direções. Muito bem. Então, vamos começar agora a execução de fato do passo 4, usando a matriz de pegada como suporte. Então, os lugares que correspondem às relações de ordem de causalidade, mas que as origens e destinos desses conjuntos de atividades não se seguem entre si. Então, A e B está valendo, A e C também, B e D, e C e D. Então, veja que agora a gente não tem aqueles casos, né? O conjunto A e B e C, o par de conjuntos, né? Com o conjunto unitário A e o conjunto com as atividades B e C a gente não tem aqui. Por quê? Porque para serem lugares, as atividades dentro desses conjuntos elas não podem seguir entre si, né? Nesse caso, B segue C e C segue B também, está aqui o paralelismo. Então, por isso que não entra. Então, temos aqui destacado os lugares. Então, resumindo, né? A gente, no passo 1, descobriu o conjunto de atividades, quer dizer, definiu o conjunto de atividades, também destacamos as atividades de início e de fim e o conjunto dos lugares. Agora, no passo 5, a gente tem um conjunto maximal de lugares. É um pouco diferente do exemplo 1, do exemplo anterior, porque agora a gente não tem mais aquele conjunto maximal com duas atividades. As atividades B e C não podem mais porque elas se seguem entre si nesse nosso log. Então, o passo 6 unir ao conjunto maximal os lugares de início e fim. O passo 7, agora a gente tem os arcos, né, que conectam os lugares e transições. E o passo 8, a gente retorna, né, o conjunto de atividades, o conjunto de lugares e o conjunto de arcos, né, o conjunto de transições, que são representados pelas atividades, os lugares e os arcos, e isso já é suficiente para a gente construir a nossa Workflow Net, como a gente pode ver aqui nessa representação gráfica. Veja que agora a gente tem um caso um pouco diferente aqui, né? Antigamente a gente tinha um único lugar, representado pelo par de atividades A e B e C, né? Conjunto A e o conjunto B e C, mas agora a gente não tem mais aquele conjunto, aquele par único, e ele está dividido em dois pares aqui, portanto, dois lugares.
Então aqui está o resultado da aplicação do algoritmo alfa nesse log de eventos, especificamente, gerando essa workflow.net e essa conversão para na notação BPMN, mostrando aqui um outro tipo de gateway, né? Por quê? Porque quando a gente tem essa relação, né, de causalidade entre uma atividade e outras duas atividades, porém essas outras duas elas seguem entre si, então a gente tem um exemplo do AND split, né, que veja aqui, é um gateway do tipo AND, típico dessa situação. E também temos o caso típico do AND join, que é quando duas atividades elas são seguidas por uma terceira atividade, porém essas duas atividades elas se seguem entre si. Então a gente tem o caso do AND join. Muito bem, vamos agora ao exemplo 3. Então nesse exemplo a gente tem aqui trace traces, né, e eles são um pouco diferentes dos exemplos anteriores. Então veja que a gente tem o mesmo conjunto de atividades no log, né? A, B, C e D. As atividades de início é a mesma, também a de fim também é a mesma. Lembrando mais uma vez que essas atividades correspondem às transições da workflow.net. A gente também vai usar a matriz de pegada para descobrir essas relações de ordem, né? Para representar essas relações de ordem. Então, quem segue diretamente aqui, A é seguido por B, B é seguido por C, B é seguido por D, C é seguido por B. Relações de causalidade, veja, são bem menores, né? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, nesse log, a gente pode ver, ó, B seguindo C, quer dizer, B seguido por C, C seguido por B, depois seguido por C, depois seguido por B. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que B tem uma relação de causalidade com C, porque logo depois o C também é seguido por B. Então a causalidade aqui foi reduzida nesse exemplo de log. Os exemplos de nunca seguem, então temos todos esses aí. E os que seguem em ambas as direções, temos lá o B e o C e o B. Então agora a gente pode começar a preencher a nossa matriz de pegada. Então com as relações de causalidade. São apenas duas. As do que nunca segue, são algumas. E as que seguem em ambas as direções. Com isso a gente tem a nossa matriz de pegada preenchida e vamos agora encontrar os lugares, né? Então lembrando que para ser um lugar, eu tenho um conjunto de atividades, um par de conjunto de atividades, né? Com relações de causalidade entre elas, porém, dentro de cada conjunto, as atividades não podem seguir umas às outras. Então, a gente tem esse lugar e esse outro lugar, que atendem essa determinação do passo 4, né? Para que seja, de fato, um lugar. Então, são apenas esses dois lugares descobertos, né, por esse critério. Então, recapitulando, né, temos o conjunto de atividades, atividades de início, de fim e os lugares. Passo 5 agora, o conjunto maximal de lugares, que é o próprio conjunto de lugares que a gente determinou, que a gente descobriu, né? E o conjunto maximal de lugares mais os lugares de início e fim, que é o passo 6, está aqui também representado. Aqui temos o conjunto de arcos, né? Que ligam as atividades, as atividades e as transições, no caso, né, que é análogo às atividades e aos lugares. E no passo 8 a gente retorna o resultados dos passos 1, 6 e 7, que são suficientes para a gente construir a workflow.net. Mas veja o que acontece aqui, né? No conjunto de lugares, a gente, ainda que tenha a transição C, não existe nenhum lugar contemplando a transição C. Então a transição C ficou órfã. Né? Então ela fica solta aqui na workflow.net. E isso representa uma das limitações do algoritmo alfa. Porque nesse log existe um loop.
né? A gente viu BC, 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 existe um loop ali e o algoritmo alfa não é suficiente, uma das limitações dele, para descobrir loops curtos, né? Loops de uma atividade para ela mesma ou loops de uma atividade para uma outra e dessa outra para essa uma. O algoritmo alfa não consegue fazer isso. Então aqui está o resultado da execução do algoritmo alfa nesse log de eventos contendo um loop. Então, veja que na WorkflowNet gerada ficou o C órfão e traduzindo para o BPMN também o C ficou flutuando aqui fora da sequência do processo, que representa, né, esse log de eventos. Então está aqui, ó, o C ficou órfão. Então, o resultado esperado seria esse aqui, né, esse loop, tanto na WorkflowNet como no BPMN. Porém, o algoritmo alfa ele não foi suficiente para descobrir esse resultado. Bom, então a gente conclui aqui a demonstração do algoritmo alfa com esses 3 exemplos e tem então um exercício proposto, né? Uma situação hipotética, mas que pode ser real, né? Onde um sistema de helpdesk ele registra o log das atividades de requisição de serviço e as atividades subsequentes até que um incidente possa ser resolvido, né? Uma situação típica de um sistema de helpdesk. Então, a ideia é encontrar a rede de Petri, né, a WorkflowNet, descoberta pelo algoritmo alfa, correspondente a esse seguinte trecho de log desse sistema, né, um log de eventos desse sistema hipotético aqui. Então está aqui o trecho do log e é uma proposta de exercício de descoberta e construção da WorkflowNet que representa esse trecho de log. Então, grato pela atenção.